Queridos amigos, é uma alegria tê-los aqui. Creio que o Espírito Santo os guiou até este momento por um propósito divino. Quero convidá-los a permanecerem comigo até o final deste vídeo, onde exploraremos juntos sinais que indicam se vocês foram ungidos por Deus. O inimigo pode tentar impedi-los de ouvir esta mensagem, mas o simples fato de vocês estarem aqui já demonstra coragem e determinação. Estou muito orgulhoso de cada um de vocês e creio que esta mensagem pode transformar suas vidas. Antes de irmos mais longe, vamos dedicar um momento para convidar a presença de Deus e afastar qualquer influência negativa. Por favor, unam-se a mim em uma breve oração. Pai Celestial, colocamos-nos diante de Ti em nome de Jesus. Pedimos que nos envolvas com Tua proteção santa enquanto buscamos a Tua verdade. Afasta qualquer ansiedade ou escuridão que possa interferir e enche nossos corações com Tua paz. Abre nossas mentes para receber Tua palavra. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de pessoas que tinham um profundo desejo de buscar a Deus. O rei Davi é um dos mais destacados. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ansiava estar na presença do Senhor. No Salmo 42, versículo 1 ao 2, Davi escreve: Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Apesar de enfrentar altos e baixos em sua vida, Davi nunca deixou de buscar a Deus. Ele sabia que estar perto do Senhor era o que realmente importava. Se vocês sentem um desejo incontrolável de buscar a Deus, saibam que isso é um sinal claro de que Ele os chamou para uma vida de intimidade com Ele. Esse desejo é como uma chama que arde dentro de vocês, impulsionando-os constantemente a buscar a face do Senhor. Em Mateus, capítulo 5, versículo 6, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vocês podem estar se perguntando como alimentar ainda mais esse desejo de buscar a Deus. Aqui estão algumas sugestões. Primeiro, priorize a oração e a leitura da Bíblia. Mesmo em uma rotina agitada, reservem momentos de quietude para se conectar com Deus. A oração não precisa ser complicada. Pode ser uma conversa simples e sincera com o Pai, onde vocês compartilham suas alegrias, preocupações e gratidão. A leitura das Escrituras é essencial, pois é através dela que Deus fala diretamente aos nossos corações, revelando sua vontade e direção. Segundo, participe de uma comunidade de fé. Reunir-se com outros crentes em adoração, estudo bíblico e serviço fortalece a fé e aprofunda o relacionamento com Deus. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 ao 25. Consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora, vamos explorar 5 sinais que indicam que vocês são ungidos por Deus. Esses sinais podem oferecer clareza sobre sua jornada espiritual e como Deus está operando em suas vidas. Lembrem-se de que Deus tem um plano especial para cada um de nós, e reconhecer a unção divina é um passo importante para cumprir esse plano. Um dos primeiros sinais de que vocês são ungidos por Deus é enfrentar guerra espiritual. Isso pode ser desafiador e muitas vezes confuso, mas é um poderoso indicador de que vocês estão seguindo o caminho que Deus traçou para vocês. A guerra espiritual ocorre quando vocês sentem uma luta intensa em seus espíritos, enfrentando tentações, dúvidas e dificuldades que parecem surgir do nada. Isso acontece porque o inimigo tenta desviá-los de seu propósito dado por Deus.
Vocês podem ter notado que, sempre que buscam a Deus, através da oração, leitura bíblica ou participação em atividades da igreja, enfrentam desafios inesperados. Esses desafios podem incluir conflitos com pessoas próximas, dificuldades financeiras ou dúvidas repentinas sobre sua fé. Esses não são simples incidentes, mas sinais de guerra espiritual. Um exemplo claro é a história de Jesus no deserto. Após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde enfrentou tentações intensas durante 40 dias e noites. Durante esse período, o diabo tentou Jesus 3 vezes, mas ele permaneceu firme, respondendo a cada tentação com a palavra de Deus. Embora talvez não enfrentemos o inimigo de forma tão direta, como Jesus no deserto, passamos por batalhas espirituais semelhantes. Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo é um lembrete poderoso de que muitos desafios que enfrentamos vão além do físico ou emocional, são batalhas espirituais. Quero encorajá-los a ver essas lutas como um sinal da força que Deus depositou em vocês. A guerra espiritual é uma evidência de que vocês estão no caminho certo, causando impacto no reino espiritual. O inimigo os enxerga como uma ameaça, porque vocês estão fazendo a diferença para o reino de Deus. Considere a história de Jó no Antigo Testamento. Jó era um homem justo e temente a Deus, que enfrentou perdas e sofrimentos intensos. O diabo acreditava que, ao perder tudo, Jó abandonaria sua fé. Mas Jó permaneceu fiel, e Deus restaurou tudo em sua vida, concedendo-lhe bênçãos ainda maiores. Talvez você esteja se perguntando como permanecer firme diante de tanta dificuldade. A chave está em se fortalecer na fé. A oração é uma das armas mais poderosas que temos contra os ataques espirituais. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sempre que o peso das batalhas parecer insuportável, leve seus fardos a Deus em oração, compartilhe suas preocupações com Ele e agradeça por suas bênçãos. Essa comunhão contínua com o Pai fortalecerá seu espírito e trará paz ao seu coração. Outra ferramenta essencial é a palavra de Deus. Assim como Jesus utilizou as Escrituras para vencer as tentações no deserto, nós também podemos usá-las como nossa espada espiritual. A Bíblia é repleta de sabedoria, conforto e direção. Salmos 119, versículo 105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Reserve tempo diariamente para ler, meditar e memorizar passagens que fortaleçam sua fé. Declare esses versículos sobre sua vida nos momentos de dificuldade. Além disso, busque estar cercado por uma comunidade de fé. Outros crentes podem orar por você, encorajá-lo e caminhar ao seu lado em meio às lutas. A comunhão é uma forma de renovar as forças e permanecer firme. A guerra espiritual pode ser desafiadora, mas lembrem-se das palavras de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus está com vocês em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele tem um propósito para cada provação e nunca os deixará sozinhos. Amigos, se vocês estão passando por guerra espiritual, saibam que são ungidos por Deus. Isso é algo precioso e poderoso.
Continuem firmes, enraizados na fé, confiando que o Senhor tem um plano maravilhoso para suas vidas. Sua fé é o escudo que os protege, e as promessas de Deus são a garantia de que vocês vencerão todas as batalhas. Não desistam, pois Deus está com vocês, sempre. Vocês são verdadeiros guerreiros no reino de Deus, e Ele se alegra profundamente com vocês, assim como eu. Vamos continuar juntos nessa jornada e descobrir o próximo sinal da unção divina em suas vidas. Estou tão orgulhoso por ver que vocês continuam aprendendo e buscando compreender esses sinais que revelam a unção de Deus em suas vidas. Este próximo sinal é muito significativo e quero que vocês reservem um momento agora para sentir a paz que vem ao estarem na presença de Deus. Um dos sinais mais evidentes de que vocês são ungidos por Deus é o desejo profundo de se importar com os outros, especialmente com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Esse amor pelos perdidos não vem de vocês mesmos, mas é fruto do Espírito Santo agindo em seus corações e guiando-os para cumprir a grande comissão. Talvez vocês já tenham sentido tristeza ao ver pessoas enfrentando dificuldades sem fé. Ou talvez tenham experimentado um forte desejo de alcançar alguém, seja um amigo, vizinho ou até um desconhecido, para compartilhar a mensagem do amor de Cristo. Quem sabe sentiram a vontade de se envolver em ações comunitárias ou projetos missionários. Esses impulsos não são por acaso, eles são sinais claros da unção de Deus, inspirando vocês a serem luz em meio à escuridão. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas com um coração pelos outros. Uma das histórias mais poderosas é a de Jesus e a mulher samaritana, relatada em João, capítulo 4. Apesar dos preconceitos culturais, Jesus foi até Samaria e conversou com uma mulher junto ao poço. Ele revelou ser o Messias e ofereceu a ela a água viva. Tocada por essa mensagem, a mulher imediatamente compartilhou com toda a cidade, levando muitas pessoas a crerem nele. O coração de Jesus pelos perdidos era tão grande que ele ultrapassou barreiras sociais e culturais para levar o amor de Deus a quem precisava. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que dedicou sua vida a pregar o Evangelho, enfrentando inúmeros desafios. Em Romanos, capítulo 10, versículo 1, ele expressa: "O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos." Seu zelo missionário o levou a atravessar nações, enfrentar perseguições, prisões e naufrágios. Tudo para que mais pessoas pudessem conhecer a salvação. Se você sente um chamado para ajudar outros a encontrar Jesus, isso é um sinal de que Deus o ungiu com um coração compassivo. Esse é um dom precioso e uma responsabilidade divina. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei." A paixão pelos perdidos é um reflexo do próprio coração de Deus, que deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Se você se pergunta como pode responder a esse chamado, comece com a oração. Interceda regularmente por aqueles que estão afastados de Deus. Liste os nomes de amigos, familiares ou até desconhecidos que precisam da salvação e peça a Deus que alcance e transforme suas vidas. A oração tem o poder de abrir corações e criar oportunidades para o Evangelho. Além disso, permita que Deus use sua vida como um exemplo. Suas ações podem falar tão alto quanto suas palavras. Demonstre o amor de Cristo através da bondade, compaixão e generosidade, mostrando às pessoas ao seu redor o que significa viver na luz de Deus. Esse chamado é um privilégio e uma missão eterna. Vocês foram escolhidos por Deus para fazer parte dessa obra maravilhosa de alcançar e transformar vidas.
Continuem firmes, pois sua dedicação está impactando o reino de Deus de maneiras que talvez vocês nem imaginem. Em segundo lugar, tenham coragem de compartilhar sua fé. Vocês não precisam ser pregadores experientes ou missionários para falar sobre o amor de Cristo. Comecem de forma simples, com pequenas conversas. Falem sobre como Jesus tem transformado suas vidas e o significado que ele tem para vocês. Pequenos gestos de bondade e amor podem impactar profundamente a vida de alguém. Lembrem-se, cada ato de amor que realizam é uma semente plantada no coração de outra pessoa, e Deus pode usá-la para aproximar essa pessoa dele. Terceiro, envolvam-se em atividades de alcance. Considere participar de ações em sua igreja ou na comunidade. Muitas igrejas oferecem programas de evangelismo, missões ou serviços comunitários que podem se beneficiar dos seus dons. Seja ajudando em um abrigo, em um banco de alimentos ou em grupos missionários, vocês podem causar um impacto significativo na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. A parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 37, nos ensina o valor de ajudar quem está em necessidade, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Mesmo com sua própria jornada, o samaritano parou para socorrer o homem ferido, mostrando compaixão e amor incondicional. Jesus usa essa história para nos inspirar a amar nossos vizinhos, incluindo aqueles que estão espiritualmente perdidos. Além disso, em Isaías, capítulo 6, versículo 1, o profeta declara: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os de coração ferido, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Esse versículo aponta para o ministério de Jesus e também nos chama, como pessoas ungidas por Deus, a sermos portadores da mensagem de esperança e salvação. Se vocês têm um coração voltado para os perdidos, saibam que isso é um poderoso sinal da unção de Deus em suas vidas. Vocês foram chamados para participar da missão mais importante do reino: levar outros à salvação em Jesus Cristo. Continuem orando pelas pessoas que estão distantes de Deus. Falem sobre sua fé com coragem e sirvam aqueles que estão em necessidade. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 9, versículo 37 ao 38. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vocês são esses trabalhadores, e Deus caminha com vocês em cada passo. Ele abençoará a sua dedicação e usará suas vidas de maneira poderosa para avançar o seu reino. Continuem confiando em Deus e saibam que estão fazendo a diferença para a eternidade. Fiquem conosco enquanto exploramos mais sinais da unção de Deus em suas vidas. Sigam firmes na oração, no amor e na missão de ser a luz que Deus os chamou para ser. Vamos continuar juntos, descobrindo sinais claros do mover de Deus em vocês. Terceiro sinal, um desejo profundo de buscar a Deus. Outro sinal evidente da unção de Deus em suas vidas é o desejo ardente de estar mais perto dele. Esse anseio constante de conhecê-lo mais profundamente, de passar tempo em sua presença, não surge por acaso. É o Espírito Santo trabalhando dentro de vocês, movendo-os a buscar uma conexão cada vez mais íntima com o Pai Celestial. Talvez vocês tenham sentido uma sede inexplicável de ler a Bíblia ou um impulso para orar mais frequentemente, mesmo nos dias mais corridos. Talvez tenham sentido vontade de acordar mais cedo, apenas para passar momentos de quietude e adoração antes de começar o dia. Esses são sinais claros da presença do Espírito Santo, inspirando vocês a se conectarem com Deus em todas as áreas da vida. Meus irmãos, se vocês sentem esse profundo desejo de buscar a Deus, saibam que isso é um presente valioso e uma prova de que são ungidos pelo Senhor.
Esse anseio por conhecê-lo mais é o reflexo do seu agir em suas vidas, chamando-os para um relacionamento íntimo com Ele. Continuem dedicando seu coração, alma e mente a buscar o Pai. Ao fazerem isso, estarão vivendo o propósito que Ele planejou para vocês. Sigam firmes, confiantes de que Deus está ao seu lado em cada etapa dessa jornada de fé. Queridos amigos, o próximo sinal pode parecer desafiador, mas é uma evidência poderosa da unção de Deus em suas vidas. Enfrentar oposição e perseguição por causa de sua fé. Esses momentos difíceis são um sinal claro de que vocês estão no caminho certo, seguindo a vontade de Deus. Talvez vocês tenham enfrentado rejeição ou zombarias de amigos ou familiares por causa da sua fé. Talvez tenham sido criticados no trabalho ou na escola por se identificarem como seguidores de Cristo. Embora essas situações sejam dolorosas, elas mostram que o inimigo tenta afastá-los do plano que Deus tem para vocês. Jesus nos advertiu sobre isso em João, capítulo 15, versículo 20. Se o mundo os odeia, saibam que antes me odiou. Se pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Isso significa que, ao enfrentarem oposição, vocês estão trilhando o mesmo caminho que Jesus percorreu. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo também nos lembra. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição pode assumir muitas formas, desde rejeições sutis até ataques diretos à nossa fé. No entanto, esses momentos são oportunidades para fortalecer nossa confiança e dependência de Deus. Quero encorajá-los a permanecer firmes. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Sua fidelidade em meio às lutas é uma evidência de que estão cumprindo o propósito divino e Deus os recompensa eternamente por sua perseverança. Mesmo nos momentos mais difíceis, lembrem-se de que nunca estão sozinhos. Deus é fiel para sustentar aqueles que Ele chamou. Ele transforma as adversidades em ferramentas para moldar e fortalecer sua fé. Finalmente, o último sinal de que vocês são ungidos por Deus é a paz que experimentam mesmo nas tempestades da vida. Essa paz transcende qualquer compreensão humana e é um presente direto do Pai Celestial. Ela é uma evidência clara de que a presença de Deus está em suas vidas, capacitando-os a permanecer firmes e serenos, mesmo em meio ao caos. Confiem em Deus, meus amigos, pois Ele é o seu refúgio, sua força, e está com vocês em todas as batalhas. Sigam adiante, firmes na fé e ancorados na verdade. Juntos, continuaremos explorando os maravilhosos sinais da unção de Deus em suas vidas. Vamos refletir sobre algumas experiências que podem se conectar com vocês. Talvez vocês tenham enfrentado situações difíceis, desafios ou crises que normalmente causariam ansiedade ou desespero. No entanto, de alguma maneira, sentiram uma paz profunda e inexplicável, que transcende qualquer entendimento humano. Essa paz não significa ausência de preocupação ou que vocês ignoram os problemas, mas reflete uma confiança plena em Deus e em sua soberania, mesmo diante das dificuldades. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos assegura: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Essa paz é um presente do Espírito Santo que habita em vocês, confortando-os e guiando-os em todas as circunstâncias. Um exemplo poderoso dessa paz é encontrado em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, quando Jesus acalmou a tempestade.
Enquanto os discípulos estavam tomados pelo medo no meio de uma tempestade violenta, Jesus dormia tranquilamente no barco. Quando foi despertado, ele simplesmente repreendeu o vento e o mar, trazendo calmaria. Então perguntou: "Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa passagem nos ensina que, mesmo nas tempestades mais intensas, podemos experimentar paz quando confiamos plenamente em Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas nasce da certeza de que Deus está no controle de tudo. Se vocês têm sentido essa calma interior em momentos difíceis, seja em meio a problemas financeiros, questões de saúde, desafios nos relacionamentos ou até perdas dolorosas, isso é um claro sinal da unção de Deus em suas vidas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, nos encoraja: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz divina não pode ser compreendida ou oferecida pelo mundo. Ela sustenta, fortalece e nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É essa paz que nos dá força para sorrir em meio às lágrimas, manter a esperança quando tudo parece perdido, e confiar que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Queridos amigos, se vocês têm experimentado essa paz sobrenatural, saibam que isso é uma evidência clara da presença do Espírito Santo em suas vidas. Essa paz é um presente precioso que os capacita a enfrentar os desafios da vida com serenidade e confiança. Continuem a buscar essa paz em Deus, entregando a Ele todas as suas preocupações, medos e ansiedades. Confiem que Ele é fiel para proteger seus corações e mentes em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, nos colocamos diante de Ti com corações sedentos e mentes abertas. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos em Tua presença e pela oportunidade de ouvir Tua palavra. Sabemos que não é por acaso que chegamos aqui, mas por um propósito divino, guiados pelo Teu Espírito Santo. Neste momento, clamamos pela Tua proteção sobre nossas vidas e mentes. Repreende toda influência negativa, toda distração e toda tentativa do inimigo de roubar a semente da verdade que será plantada em nossos corações. Que a Tua luz brilhe intensamente em nós, dissipando toda sombra de dúvida, medo ou confusão. Pai, enche-nos com Tua paz que excede todo entendimento. Dá-nos força para enfrentar as batalhas espirituais que surgirem e coragem para permanecermos firmes no Teu caminho. Que o Teu Santo Espírito reavive em nós um desejo ardente de buscar a Tua face e de viver uma vida que Te glorifique em cada pensamento, palavra e ação. Senhor, unge-nos com Tua graça e capacita-nos a sermos instrumentos do Teu reino, compartilhando o Teu amor com o mundo ao nosso redor. Que possamos ser luz em meio às trevas, declarando Tua bondade e misericórdia a todos que cruzarem nosso caminho. Confiamos em Ti, ó Deus, e descansamos na Tua promessa de que nunca estamos sozinhos. És o nosso refúgio, nossa força e nosso escudo em tempos de adversidade. Te adoramos e exaltamos, em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração foi uma bênção para a sua vida, inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens de inspiração. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.